é a sua. Pôr do Sol. Começa agora na Pôr do Sol FM. Fala sério, com Adriana Pupo Maia e convidados. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Hoje mais um Fala Sério com a Adriana Pupo Maia e com mais uma convidada mega especial, Sandra Bittencourt, que vai falar pra gente hoje sobre constelação familiar e suas modalidades, assim, um assunto sensacional, né? Não esqueçam, pessoal, primeiramente, mandar um beijo mega especial para os meus amigos Brisa, Dircélio, Luiz, Cal, que dão esse espaço maravilhoso na rádio aqui pra gente poder levar para vocês todas essas informações maravilhosas, né? E que o Grupo Força Jovem consiga crescer bastante para continuar com esses projetos tão lindos. Não esqueçam, pessoal, no site da Rádio Pôr do Sol tem um aplicativo, você pode assistir pelo aplicativo, você pode assistir pelo Facebook da rádio ao vivo, nos canais de TV Varzianet 115 e 151 Pixelnet, tá? Então estamos ao vivo em todos esses canais. E quem não conseguir assistir ao vivo, vai ficar gravadinho e a gente vai colocar lá no YouTube do Fala Sério e vai poder assistir novamente. Então vamos lá, Sandra, seja muito bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite, boa tarde a todos os amigos e amigas da Rádio Pôr do Sol. É uma alegria estar aqui, estou muito feliz. Ai, bom. Nós também, né? Porque constelação familiar é um assunto tão maravilhoso, né? Mexe com tanta coisa e eu fui me aprofundando nesse um ano aí, né, realmente por motivos particulares e assim, eu vi um campo enorme, uma transformação sensacional, né, nas pessoas que fizeram, né, nas libertações, né, na aceitação dos traumas antigos. Então eu queria, Sandra, que você falasse um pouquinho, né, de você, como que você chegou na constelação familiar. Então, a minha primeira formação é educação física. Fui aluna da ESEF, fui caminhando. Depois eu fui para a psicopedagogia, então entrar nesse universo, né, mental, psi, né? E depois eu fui para a psicologia. Aí eu conheci a constelação. E a constelação chegou quando, de certa forma, eu estava um pouco assim, olhando para a psicologia, onde a gente trabalhava certas questões de cada um que chegava. Daí um tempo, aquela pessoa às vezes voltava dizendo, às vezes, as mesmas coisas, repetindo padrões. Então, ela tinha conhecimento, ela sabia o que estava acontecendo, mas ela não fazia mudanças efetivas. Não trabalhava internamente. Do comportamento. Isso que você quer dizer, assim, por exemplo, certo? Ela não conseguia trabalhar isso. Ela não conseguia superar efetivamente uma questão que ela tinha compreendido. Porque o trabalho da psicologia também é um trabalho profundamente intelectual. De você compreender. Agora é necessário que você enxergue além, entende? E aí, quando eu comecei esses questionamentos na minha própria questão familiar, né? Eu, na minha terapia, no meu processo de autoconhecimento, no meu processo de formação profissional, mas eu tinha questões que me doíam. Tinham questões que se repetiam à minha volta, ou através das minhas filhas, através das situações de relacionamento. Então eu comecei a continuar buscando mais caminhos, não é? E aí eu conheci a constelação e isso foi um divisor de águas para mim. Não é? Então, a psicologia, eu estou nela há mais de 20 anos e a constelação eu estou nela há 14 anos. Nossa, 14 não é? Isso. Anos. E ir para o seu lugar, você pode ter o entendimento que for dessa área psíquica profunda, né, a sua questão familiar e tudo, mas você não pode atuar ou viver dentro do seu contexto fora do seu lugar. E cada um de nós tem um lugar específico, entende? Tem as leis sistêmicas que nos ensinam sobre isso. Então, quando você amplia o olhar, amplia o conhecimento, né? Você amplia a consciência e você começa a ver, através da constelação, aquilo que é oculto na alma familiar, no entanto, se manifesta através do sintoma.
E a constelação, ela nos ajuda a esse olhar. Eu sempre digo que a constelação é como se fosse uma ressonância magnética, você olha por dentro da questão. E aí você pode atuar especificamente de forma direta, através do conhecimento das leis, das ordens, do amor que permeia tudo. Então você vai naquele foco e se posiciona dentro do seu sistema familiar, no seu lugar, do seu tamanho. Aí o fluxo do amor que tudo permeia pode ser retomado. Aí a vida flui. Nossa, e isso, e a pessoa consegue chegar nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, através da energia. Através da humildade. Que de verdade ela começa a perceber que ela não é do tamanho que ela acha que ela tem que ser. Ela não tem o poder que ela acha que ela tem que ter, porque a vida ela é soberana. Então, quer dizer, vamos parar de ser coitadinho. Não só coitadinho, como, nossa, a bola da vez. De verdade, todos nós temos uma proporcionalidade dentro da família. Por isso, as leis, as ordens que a gente pode falar aqui. Por exemplo, a segunda ordem é a questão da hierarquia. Tá certo? Quantos filhos querem, por amor, salvar os pais? Não é? Só que os filhos são os pequenos, os pais são os grandes. Nossa. Então existem Nossa. leis que regem a vida. Né? Então a gente fala de uma forma mais fácil, por exemplo, o rio não sobe cachoeira. Então um filho, ele não é maior que os pais. E muitas vezes nós vemos filhos, às vezes por causa de titulação acadêmica, por causa de posicionamento profissional, se acha muito maior que os pais. Não, ele ainda é o pequeno, diante dos pais, por onde a vida chegou. Então, existem leis que comandam tudo isso. E você consegue ir saneando um processo na medida que você é humilde o suficiente para aprender e ir para o seu lugar. O seu lugar te protege. O seu posicionamento te traz força e proteção. Não é o que eu acho, o que eu penso, na minha opinião. A vida não liga para isso. Nós somos 8 bilhões de pessoas nesse planeta. Imagine 8 bilhões. Tem uma bilhões. ordem. E essa ordem é para todos. São ordens que regem a vida. Então, se eu entendi, você me corrija. A pessoa pode fazer 500 constelações. Se ela não tiver humildade e ela não enxergar o papel dela na família, não vai resolver. Se ela não for para o lugar dela, ela não atende às leis. Entende? Que leis são essas? Não é? Que regem todos os relacionamentos. Pertencimento. Quem pertence, pertence. Falo com minha mãe. Eu não falo com meu irmão. Para mim, não tem para mim. De verdade, é uma ordem, é uma lei da vida. Quem pertence, pertence. E não pode ser excluído. E todo excluído será representado em geração futura. Portanto, teremos sintomas de repetição. Né? Nossa, aí você está querendo dizer se sintoma de repetição é o que acontece com os filhos, Sim. Com os netos, com os bisnetos. Tá, então, quem pertence, pertence. Né? E quem pertence? Né? Você, seus pais, seus avós, né? Seus trisavós. Influência, às vezes nós vamos até os bisavós, tataravós, depende de cada sistema. O que foi que aconteceu, se tiver alguma coisa muito grave e tal. Mas, normalmente, tudo que envolve a questão do sangue, né, pertence ao seu sistema familiar. Porém, influência são os mais diretos. Né? Primos, não. Né? Tios, não necessariamente. Depende, a gente põe no campo para avaliar.
tá? E pertence aos irmãos, os filhos, os nascidos e os não nascidos. Nossa, isso é forte. Eu já presenciei Pois uma é. que descobriu que tinha um filho perdido. Sim, Né? entende? Então, são coisas que são soberanas às nossas opiniões, tá certo? Então, E o filho que é adotado? sim, Porque ele não é de sangue. sim. Como Então, funciona isso? a adoção é um assunto muito importante dentro da constelação e pode ser olhado da seguinte forma. A coisa mais importante é não excluir. O que se exclui quando se adota o que você está chamando de filho? Na constelação a gente diz, se adota criança, não é? Nunca se adota filho. Ele se torna um filho de criação. Mas o que Depois, nós né? excluímos? Excluímos os pais biológicos. E ao excluir os pais biológicos, nós começamos a entrar num emaranhamento. Começa o problema. No fundo, os pais adotantes, né, os cuidadores dessa criança, o primeiro pensamento de amor e gratidão que deve ser dirigido é aos pais biológicos. Sensacional. Porque, veja, Nossa, eu até me arrepiei tenho isso. aquela criança Porque eles... porque eles abriram mão, Sim. porque eles permitiram que a criança chegasse e depois abriram mão. Os motivos pelos quais eles abriram mão não cabe a mim julgar, até porque não me cabe julgamento. Sim. Tá certo? Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é reverenciar e agradecer, ser gratos a esses pais. Né? E nisso a gente não pode eximir, né, do conhecimento da origem dessa criança. Aí você quebra isso. Você Isso. quebra esse sentimento. Então, mas O veja, emaranhamento, é isso? quando você tem uma boa postura em relação a isso, você permite que o fluxo do amor se restabeleça. Uma ideia que é importante para nós, por exemplo, metaforicamente falando, sabe, é uma mangueira de jardim, que você tem um jardim para molhar. Quando você é contra as leis, ou mesmo que seja de forma inconsciente, você faz uma dobra. Então, o fluxo da vida, o fluxo do amor fica interrompido, E você não prejudicado. E depois você tem o quê? Você tem as dores e os sintomas. Porque essa criança aos 16, 15, 16 anos e assim por diante, ela começa a sentir uma inquietação que ela não sabe nem de onde vem. Sim. E é E tem engraçado um que é apelo, nessa um idade. grito, sim, um grito dizendo, da onde eu vim, eu olho e não reconheço esse lugar. E começa com confrontos muitas vezes. Ou são sintomas de transtornos, né, que a psicologia mais normal, né, tradicional, como nós dizemos, ela começa a trazer sintomas de transtornos. Transtornos mentais, como depressões, transtorno de humor, transtorno de ansiedade, questões escolares e assim por diante. Quando a gente vai buscar causa, existe um segredo, por exemplo, nessa família, se essa criança não sabe que é adotiva, tá certo? Então, se a gente pudesse pensar e falar a respeito, existe um segredo. O que é um segredo? Conhecimento. O sistema profundo da criança, do inconsciente da criança, registra que conhecer é perigoso. Nossa. Não tem autorização. O que é uma escola? É uma fonte do quê? É um lugar de quê? Conhecimento. Conhecimento. Aí Mas ele o trava. sistema como um todo, tá entendendo? Então a coisa ela é abrangente. É claro que a gente está falando por cima, mas é abrangente. O que é importante que a gente tenha, que tudo na vida é o amor. Tudo é o amor. Tudo que permeia é o amor, como o sangue no nosso corpo. Tudo é o sangue que permeia, né? É o amor que permeia. Quando eu estou contra ou eu não adoto uma postura que é congruente com as leis da vida, eu começo a fazer essa dobra. Eu começo a fazer emaranhamento. E nesse emaranhamento, o fluxo do amor começa a diminuir. E eu mesmo que me prejudico, né? Claro, daí eu faço o quê? Sintomas, são padrões. Existem famílias que os padrões se repetem. Eu fiz um atendimento de constelação uma vez de uma senhora no Zoom. Ela estava em Piracicaba
E ela viu uma aula numa mentoria de fonoaudiologia, eu fui falar sobre a postura sistêmica dentro da aprendizagem, por exemplo. E aí a pessoa me pede uma constelação. E aí o que nós vimos na constelação é que a mãe dela, ela nasceu quando a mãe dela tinha 15 anos. Nossa, uma criança. Ela, né, teve a filha dela aos 15 anos. E a filha dela, Meu Deus. a filha dela foi mãe aos 15 anos. Você fala, oi? Como assim? Repetiu todos os Entende? padrões Existem nas gerações. padrões, existem repetições. A gente fala, mas coincidência, coincidiu. É muito além do que isso. Temos que quebrar ciclos, não é verdade? Ciclos, isso. Precisamos compreender. E uma coisa muito importante que você está dizendo. Quando alguém começa a pensar em curar-se nesse processo, ela está liberando futuras gerações. Por isso que nós falamos assim, cara, eu não faço por mim, eu faço pelas futuras gerações. Que nem eu tenho 3 filhas e tenho 2 netos. Eu não quero que muitas vezes eles passem por questões que eu passei. Você passou. Entende? Então eu faço por amor às futuras gerações, que aí eu libero o fluxo. E ao liberar o fluxo do amor, o que nós fazemos? Fazemos famílias com destinos menos pesados, que tem famílias que têm destinos muito pesados. Sim. Casos Sim. de esquizofrenia, caso de profunda dor, perdas, né? Existem famílias que existem suicídios sucessivos em várias gerações. Então, esse trabalho é um trabalho de profundidade. E é tão difícil, né, Sandra? Porque Respeitoso, nós, como os profundamente pais, respeitoso. às vezes não, a gente erra todos os dias, mas não na intenção de errar. Ninguém fala assim, não, hoje eu vou acordar e vou errar com meus filhos. Não, a gente erra porque a gente quer acertar. Então, olha como é louco Por isso. isso que as leis são tão importantes. Então, a gente tem o pertencimento. Quem pertence, pertence, não pode ser excluído. Deixa eu dar só um depoimento rapidinho. Uma pessoa bem próxima mesmo. Tinha um casamento frustrado e ela depositava toda a frustração dela na filha. Ela, depois de muita terapia, enfim, ela chegou a falar para a filha dela, depois que ela olhava para a filha dela, ela via o marido dela. Nossa. E ela via o quanto ela foi falha como mãe. E ela não conseguia lidar com isso. Aí ela descontava tudo em cima da filha. Porque Não, ela imagina ela essa culpava menina, a né? filha. Ela culpava a filha. Hoje em dia, praticamente, essa filha é a que sustenta a mãe. Né? Sério. É profundamente sério. A vida, ela tem os seus caminhos. Ela tem ordens, tem leis. E nós temos que ir, para nós mulheres, né? Pós anos 70, 60, né? Nós mulheres, só de ouvir a palavra submeter-se, a gente Nossa. fala, né? Mas é uma Já dá dor de barriga, já. Desculpa, tem que mas é real. isso. Calma que eu vou explicar. Calma, gente, calma. Que é submissão às leis da vida. Eu não estou falando lei do Código Civil, matrimonial. familiar, eu não estou falando lei cultural, eu não estou falando lei de religião. Sim. Eu estou falando as leis Sim. da vida, que são soberanas. Sim. Compreende? E aí a submissão às ordens e às leis envolve, você quer um desenvolvimento, não há desenvolvimento sem a submissão Sim. às leis da vida. E nós identificamos como o pertencimento, quem pertence, pertence, não pode ser excluído, né? A hierarquia, ordem de chegada na vida, ordem de chegada no grupo, ordem de chegada. Quem chegou primeiro tem direito. Ponto. Né? Os grandes são os grandes e os pequenos são os pequenos. Mas Guto e Alessandra, eu sou a mais velha, tá? Só pra lembrar que eu nasci chegou primeiro. por e quando exemplo, não se aceitam? Não, calma, quer ver? Quem chegou primeiro, nós estamos numa rádio que foi fundada e assim por diante. Quem chegou primeiro nessa rádio? Você ou você? Ele. Ele é o grande dentro desse universo, desse conjunto, né, desse sistema que é a Rádio Pôr do Sol. Compreende?
Agora, se ele fosse seu filho, por exemplo, você chegou primeiro. Então, tudo é sistêmico, tudo é o grupo. É claro que nós estamos falando de família, né? Mas eu dei um exemplo aqui na rádio. Né? Dentro da estrutura da rádio... Faz de conta, então, que eu não me aceito. Eu vou reformular Sim, a pergunta. vai. Eu não me aceito que eu cheguei primeiro. E aí? Você se omite Isso. do seu papel Isso. de função. Não me aceito. Isso. E não aceito que eu cheguei primeiro. Isso. Portanto, eu tenho um lugar que tem um peso e uma função. Tá certo? Sim, porque se Não você vai chegou fluir. primeiro... Não vai fluir, a energia não vai fluir. A rádio, ela não cresce, ela não se desenvolve. Entende? Aham. E aí começa um agito, que nem chega uma pessoa agora, por exemplo, chegou agora. E aí ela começa a querer comandar a rádio. Você vai ver o grande, a grande mal, como é que fala? É o grande mal entendido ou o constrangimento que isso causa. Vou um pouco mais além. Vai. E não entender que eu não faço mais parte. Talvez, vamos dizer que você foi desligado da rádio, por exemplo, tá certo? Porque as ordens são as mesmas, mas como é um lugar organizacional de trabalho, ela tem algumas nuances, ok? Eu saio e saio com gratidão por tudo que eu aprendi. Mas Porque, aí que tá. E se eu não me aceito? Eu não vou desculpa, lindo, aceitar. paga o preço. Eu não me aceito, então a vida vai mostrar para você qual é o caminho. Não vai fluir a Não energia. flui, Não flui, você trava. Nada dá certo. Então, daí nós temos todos aqueles discursos, sabe? Ah, porque as pessoas é isso, porque as pessoas aquilo, porque o mercado está saturado, porque a rádio é uma coisa super... Olha que absurdo. Uma coisa superada, porque a tecnologia... Aí você vai apontar para todos os lados, menos olhar para você. A vida vai te obrigar a olhar para você. Perfeito. A vida não tem pressa, meu amor. A vida não tem pressa. Perfeito. A vida é. Perfeito. Ou você aprende, ou você aprende. Perfeito. Não, e é demais, né? Porque se a gente enxerga dessa forma, por exemplo, você está falando, eu sou uma filha extremamente assim, né? Que cuido tal. Mas isso é diferente. Você cuidar, você estar atento a todos os movimentos. Você querer cuidar de pai, você querer cuidar da saúde de mãe, não entra nessa essa história aí, né? Porque se Claro entrar... que entra. Eu ia falar, pior que entra. Claro que entra. Eu tenho uma mãe de 89 anos com Alzheimer, tá? Eu vou cuidar de minha mãe, eu vou cuidar da minha mãe. De que lugar? Do meu lugar de filha. Ah, sim. Não, mas pensa que é fácil, né? Não, eu tenho certeza que não é. Né? Do meu Que lugar. tem hora que eu quero ser mãe. Não, mas eu Então. tô me policiando. Precisa. Precisa, sim, se policiar. Nós, os pais, eles serão sempre os grandes e nós seremos sempre os pequenos. Então, quando os pais começam a necessitar efetivamente de cuidados, é o momento onde a gente tem que ter muito traquejo. E às vezes a gente sucumbe nisso porque para nós também é novo. Então, como é cuidar de nossa mãe, sabe? Do nosso lugar de filha. Então, eu preciso saber o que a minha mãe quer e o que ela tem condição de arcar. Acho que eu tenho que fazer constelação. Entende? É. Que nem quando eu levei minha Alô, mãe... dona Titi, tá ouvindo? Sim, não é? E eu posso garantir para vocês isso, eu tô há 2 anos morando com minha mãe. Eu fui atleta, joguei voleibol e tal, fiz atletismo, eu fiz educação física, eu nunca tive nada no joelho, nada, tá? Aí eu começo, o fim do ano passado, no ano passado eu começo a fazer, meio do ano, começo a fazer pilates. Cara, para quem era atleta, fazer pilates, ok? Minha professora de educação física e fisioterapeuta. Eu começo com dor no joelho. Tem uma hora que o joelho começa a doer. E aí eu olho e falo, joelho esquerdo, eu tenho que fazer uma leitura, né? Como eu tenho essa formação também de metafísica da saúde e tudo mais, joelho é humildade. Dobrar o joelho, ser humilde. E que lado? Esquerdo. Para o sistêmico e para a metafísica da saúde, o esquerdo é o feminino. Então eu preciso ser humilde com uma mulher, com o feminino.
Não é possível estar com dor no joelho, não tem cabimento. Aí a professora, claro, a fisioterapeuta, ela vai procurar em que exercício, onde, o que aconteceu e assim por diante. Não aconteceu nada. Eu estou morando com minha mãe e eu não estou sendo pequena o suficiente diante de minha mãe. Nossa, que forte isso, gente. Essa é a realidade. Agora, você tem coragem de olhar? Você tem coragem de ver? Você tem coragem de corrigir? Eu tenho. Você está entendendo? Aí todo mundo à volta fala, não, porque o exercício... Não. Cara, eu vou falar aqui com a maior cara de pau. Cara, eu pesei 120 quilos já. E nunca tive nada no joelho. Só que agora eu moro com minha mãe, que sempre foi extremamente difícil para mim. E eu tenho que cuidar dela. Dobrar o joelho. Eu cuido. Eu tô cuidando suficientemente humilde. Caramba. Só que não. Eu ainda tenho gatilhos? Sim. Por que eu tô morando com minha mãe? Porque ela precisa. Não, porque ela precisa, mas quem mais precisa sou eu. Porque eu não sou a psicóloga e consteladora. Prática, né? Não só eu já teoria. Entendi. Tá, agora vive lá, garota. Vive lá, meu bem. Quando isso veio, emergiu e o trabalho... a dor no joelho fez diluir. Cara, que louco. Entende? Por isso que a gente... não adianta muitas explicações em relação à constelação familiar. Tem muita gente que vai falar, mas eu não acredito. Não tem importância. Que pena. É a vida, o que é e o que não é, não é. Não, e a gente tem essa tendência, né? Por Sim. exemplo, meus pais meus pais não têm Alzheimer, não dependem de mim, eles se viram sozinhos. Mas eu nessa coisa de cuidar, e leva pra fazer exame, e cuida, e faz. Eu acabo, olhando por esse lado, eu acabo infernizando a vida desses dois, né? Sim! E eles falam isso pra mim, um me chama de Rottweiler e outro de Pitbull. Então, quer dizer, eu acho que eu vou ter que dobrar os dois joelhos e falar assim, tá bom, vou cuidar menos. Porque é o medo, o amor é tanto, o medo de perder é tanto, que você quer cuidar pra que dure pra sempre. Então, olha que difícil, né? Tudo bem. Quer dizer Quer que eles colocar não em têm cima do- direito de ir pro destino deles. Pela Adriana, quero ela que colocaria dure eles pra assim numa redoma, colocaria É. em cima da estante e fica aí. É mais ou menos isso. Não, também não. Então, é nesse movimento... Soltou, hein, Dri? Soltou, hein? É nesse Pegar você lá fora. Nesse movimento que a gente vai olhar para o fenômeno vida. Entende? A vida, ela é um contínuo. Então, os nossos pais, eles partirão. Só que nós nunca... Olha a respirada dela quando eu vou repetir essa palavra. Eles partirão. Mas nós nunca perdemos os pais. Porque a família nunca diminui. Os pais sempre estarão conosco. Onde? Em cada célula do nosso DNA e no nosso coração. E eles estarão sempre conosco e nós honraremos a vida que eles nos trouxeram. Então, quando eu tenho tudo isso, todo esse domínio, toda essa necessidade, entende? Eu preciso olhar para mim, até para que eu possa compreender que dinâmica é essa, né? Que exagero é esse? Porque em vez de eu olhar para eles como os grandes, afinal foram eles que me trouxeram, e quando eu cheguei, eles já tinham 20, 30 anos. Olha a experiência que eles tinham. Então, hoje eles podem ter uma limitação física, não é? Mas eles ainda são eles. Nossa, se bobear, a limitação física tem o eu. Tá entendendo? Tem o eu, eles não. É. Sim, então é preciso rever esse posicionamento. E muitas vezes, quando nós atravessamos esse lugar de pequena, você pode ver que a reação dos pais, muitas vezes, é raiva. Sim. Porque eles querem botar a gente de volta no lugar. Sim. Por quê? Até inconscientemente. Por quê? Porque se nós invertermos a ordem, a vida vai pôr você de volta e vai ser caro. Então eu sinto que os pais inconscientemente, sabe, sobe um instinto de devolver você para o lugar de pequeno. Baixa a crista, sabe? Sim. E eles fazem de várias formas, às vezes até dói. Mas, na verdade, eles estão nos poupando. Porque a vida vai pôr você de volta no seu lugar.
E eu o preço acho, é alto. e eu acho que é tão maravilhoso, né? Você poder ter essa oportunidade de ser bebê, ser criança, adolescente, ser adulto, né? Terceira idade, ser idoso. Você ter essa sequência. É maravilhoso essa oportunidade. Quer ver mais uma coisa? Nossa. Só é possível ter uma infância feliz com pais adultos. Sim. E quantos pais infantis a gente tem? Né? Onde a criança tem que zelar pelo casamento dos pais? Ou a criança é capaz de abrir mão da própria vida para poder ficar por amor ao lado. É impressionante o que as crianças fazem. E aí é um emaranhado na vida da criança. Sim. Eu tive eu quero contar mais um caso, assim. Eu tive Claro. uma vez uma criança, isso eu estava dando aula na pós-graduação de uma faculdade aqui perto. E era um japonês de 8 anos, a criança que era o paciente. Você consegue imaginar uma criança japonesa que tem problema de aprendizagem? Não. Que vai mal na escola? Não. Eu conheci um. E olha, esse menino apareceu na clínica dessa faculdade. Quando você olha de perto, aplica todos os testes de avaliação cognitiva, intelectual na criança, a criança voa. Voa. Quando você vai ver a história de vida familiar, né, a criança, quem cuida da criança, cuidava, né? Cuida, vou falar no presente. Quem cuida da criança é a bisavó. Né? A avó, eles moram todos juntos, tal. A bisavó cuida da criança, a avó mora também, a mãe divorciada, tal, já está num outro relacionamento e a bisavó cuida. A bisavó faz mamadeira para o bisneto de 8 anos. A escola, entende? Não é para bebês. A escola, a aprendizagem escolar normal, né, fundamental, é para a criança que vai crescendo. Na mente da criança, ela vivia regredida. Ela é um bebê. Porque estar nessa condição de bebê possibilita que a bisavó permaneça. Então, nos testes da clínica, tá certo? A criança voava. E aí as alunas falavam, isso é possível. Mas na escola, a criança não tinha aprendizado, né, compatível. Quando você vai ver por trás, ela abre mão da vidinha dela de 8, 9 anos, na escola, alfabetização, todo o processo por amor à família. Olha a criança como faz. Então, É muita pureza, né? é muita pureza. grandeza. É o amor. Isso pra mim é muito espiritual, velho. Nossa. De verdade. Mas o amor, ele permeia tudo. Então, poder compreender isso e realinhar. E como trabalha uma criança dessa? Então, nós temos que trabalhar a família. A bisavó não deu. Não, é a Sim. família. Né? Porque cada um precisa cumprir o seu papel, a sua função. Não é? E essa criança, ela olha para todos e ama todos. E vai fazer o quê? Vai para o lugar que ela acha que cabe dentro do grupo, da dinâmica familiar. Ela está abrindo mão do seu desenvolvimento escolar. Né? E que daí repete de ano, daí, sabe como é que era, né? Lá no passado. Sim. Então, veja a grandeza do amor que tem uma criança. A criança abre mão da própria vida. Deixa que eu cuido de você, mamãe. Eu faço isso por profundo amor a você. Só que ela não fala, ela faz. Ela sente, né? Entende? Ela vivencia. Ela vivencia. Então, por isso que a constelação, ela exige de nós humildade diante da vida. E que nós possamos ir para o nosso lugar. E é basicamente, sabe, matemática eu falo. Sabe, cada coisa no seu devido lugar. Mas, Sandra, deixa eu fazer uma pergunta para você, que isso é muito complicado na minha cabeça. Então, vamos pensar, né? Uma pessoa que tem um pai, né? Que não conversa com o pai, não consegue ter relacionamento com o pai, porque o pai é extremamente agressivo, o pai já quase tentou matar, alguma coisa muito forte. Vamos imaginar uma coisa muito forte e que a pessoa não tem como estar em contato com esse pai. Como que quebra isso? Então, não é uma questão de quebrar, tá certo? É uma questão de se posicionar e compreender isso. A vida veio através dele. Né? O que eu faço?
Tá? Claro que eu vou precisar fazer um distanciamento saudável, tá certo? Não é porque é meu pai, não é? Você vai lá... Não, fala, não é? Você vai, pode me torturar porque você é meu pai, calma, Sim. né? Mas o que ele me trouxe? Ele trouxe a vida. Então eu olho para esse pai, eu olho a vida que atravessou, eu tomo a vida e deixo com esse pai a humanidade dele. Porque o que ele é? Humano. Então eu tomo a vida. Sim, ele é meu pai. O que é o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. Não está falando, ame seu pai e sua mãe, tá? Não está falando. Está dizendo, honrar pai e mãe para que tenhas longos e belos dias, bons dias, né? Bênçãos na terra. Honrar é não julgar e não criticar. Então eu tomo a vida. Eu recebi a vida. Né? Vamos dizer que se eu tenho 20 anos, né? Vamos dizer, né? Eu tenho 66, mas vamos dizer, se eu tenho 20 anos, há 20 anos eu estou aqui, eu recebi a vida. Então meu pai fez daquilo que competia a ele, não da psicologia, mas em relação à vida. Ele fecundou minha mãe me conteve e permitiu que eu chegasse. Então eu recebi uma dádiva que não tem como pagar. Não tem como pagar. Você é grato. Então, a gratidão à vida. Quando eu agradeço a vida que veio através do meu pai, eu tomo essa vida para mim e vou cuidar dela. Mas eu deixo o meu pai com a humanidade dele. Entende? E aí a vida vai cuidar disso. Agora, é muito senão difícil, eu volto né? sempre para o mesmo lugar. Né? Para o mesmo lugar. A culpa é dele, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo outro. A questão sempre vai ser o que eu faço com aquilo que me fizeram. O que eu faço com aquilo que me fizeram. E sigo. Então eu tomo a vida e deixo a humanidade. Entende? E sigo. Porque senão continua aquele emaranhado também, né? Sim. Porque eu acho que é complicado isso. Eu fico muito, isso eu me questiono demais, porque eu falo assim, poxa vida, se um filho veio com um pai, com uma mãe, é porque ele teria que ter essa vida com esses pais. Sim, é o que coube a ele. Coube a você este pai e esta mãe. É um momento muito difícil para nós, quando nós olhamos para isso, porque nós temos uma ideia de vida única. Nós temos uma cultura onde, quando você nasce, você é uma tábula rasa, uma folha em branco. Só que, cientificamente, a gente tem, hoje, já pesquisas, grandes pesquisadores na área, né? Inclusive no Brasil, com publicações científicas sérias, tá certo? Onde a gente tem observado que a gente traz muitas das experiências de vidas passadas. E isso, no século XXI, não vai mais ser colocado na gavetinha religiosa, e sim no olhar que transcende a consciência. Mais científico, né? Isso, mas são pesquisas. Sim. Mas se eu não quero olhar, eu não vou olhar, entende? Sim. Então, até 2017, a própria constelação, com as suas pesquisas, falava em sintomas transgeracionais. Ou seja, os sintomas, ele transita nas gerações, tá certo? Depois de 2017, na Alemanha e tudo, veio essa descoberta através da observação e das pesquisas, onde o que transita o sintoma, mas também você transita nas gerações. Então começou-se a olhar, ainda em nível pesquisa, não é? Em vidas sucessivas. Porque é a mesma coisa quando eu acredito piamente. Então, a questão para nós é assim, ou você sabe, ou você não sabe. Entende? E a gente respeita as pessoas que falam, eu não acredito. Tudo não, bem, a vida não se importa. Porque o fenômeno vida, ela transcende ao nosso desejo e aos nossos medos. Entende? E é importante mesmo, sobre a questão da constelação, mantenha-se cético, para que você possa observar sem você se mergulhar como se fosse... Raciocínio, né? Raciocínio, entende? Razão. Razão, Sim, exatamente. Observe e viva o processo, entende? A constelação, ela é vivencial.
Você quer entender na cabeça, na cabeça, na cabeça. Na verdade, você quer resistir para poder controlar. Então, o trabalho terapêutico da constelação, ela se dá no nível de alma. E a família, ela tem uma alma como se fosse uma alma grupo. O sistema é uma alma. Né? Como, sabe aquelas revoadas de pássaros, que eles voam, e eles não se batem, aqueles cardumes? Então, nós chamamos de campo morfogenético. E esse estudo vem da área biológica. Né, vem da biologia. No começo, Bert Hellinger não sabia como isso se dava. Quem começou a explicar isso foi um biólogo inglês chamado Sheldrake, né, Rupert Sheldrake, que começou a conversar com Bert e trazer o conhecimento desse campo morfogenético, que é um campo que contém todas as informações daquele clã, daquela família, portanto, nossa, daquele clã, que forte isso, não? Não é, mas é o que nós somos, né? É um clã, exatamente. Eu pertenço a um clã de mulheres, por exemplo, de mulheres fortes, onde os homens, difícil de sobreviver, é um padrão, entende? E aí você começa a olhar para isso, mas olhar com humildade, olhar respeitando as ordens, não é? E aí você vê que a vida, ela tende a fluir. Nós passamos a vida brigando, metaforicamente, brigando com o mar, xingando o vento. Cara, arruma as velas. Aprende a navegar. Entende? Aprenda a navegar. E a gente não, a gente quer enfiar o dedo na cara do vento, xingar o mar, mas a gente não sabe navegar. Navegar exige que a gente se submeta, não é, a algo que é maior do que nós. O mar é muito maior do que nós. A força do vento é muito maior do que nós. Então exige de nós postura. E nós falamos sobre a postura sistêmica diante da vida, diante das situações, diante das circunstâncias. Você sabe, Sandra, que no nosso projeto do Educa Força Jovem, nós temos jovens Sim. que fazem curso profissionalizante. Maravilha. Então, eles têm administração, eles têm informática, prevenção às drogas, têm arte-terapia, raciocínio lógico, interpretação e texto. E nós começamos agora um chute de esperança, que os meninos vão para a academia do Palmeiras e eles, têm que jogar futebol, Sim. eles têm que ir para a escola e tal. E às vezes, nas conversas, a gente já teve vários fracassos, e isso me machuca muito, né? Porque às vezes a gente percebe esses jovens que têm sonhos, eles querem mudar no futuro, mas eles acabam repetindo os padrões da onde eles moram, das famílias. A gente conseguiria, por exemplo, um trabalho em grupo com jovens? Claro, claro. Porque veja bem, o maior desejo que a gente tem é pertencer. É um desejo mais intrínseco, profundo, fazer parte, pertencer. Okay? Se eu for muito diferente do meu grupo, por mais que eu não vou dar uma vida boa para minha família, eu quero ser jogador de futebol porque eu vou mudar a minha família. Mas existem forças profundas do inconsciente. Eu faço qualquer coisa para pertencer, inclusive me auto-boicotar. Entende? Nossa. Inclusive me auto-boicotar para poder pertencer. Um caso, por exemplo, de uma constelação, uma moça, não era do esporte, mas era uma moça que ela não conseguia terminar o colégio. Ela não conseguia. E isso está filmado, inclusive eu assisti na televisão, né? TV Mundo Maior era a televisão. E ela não conseguia fazer e terminar o colégio e tal, e ela foi sorteada lá entre as pessoas do auditório, ela veio e ela colocou isso, que ela gostaria então de passar pelo processo. O que se percebeu? O pai tinha até a 8ª série e a mãe um pouco menos. Ficou claro quando se aplica a técnica, que ela não queria ultrapassar o pai. Ela... Isso. Se você na pequenez Sim, dela. por amor. Por amor. Papai, se você não teve Nossa. direito, eu também não me dou.
Essa é uma dinâmica profunda. O que aparecia na superfície? Ai, eu trabalho o dia inteiro, estou cansada. Ai, a escola é longe. Ai, é muito caro. Nossa. Ai, um monte de... Ai, que não tinha Então, nada a mas ver. é um monte de justificativas plausíveis. Porém, o que tem aqui embaixo? Aqui embaixo é o desejo profundo de pertencer, não superar o pai. E se eu superar, eu tenho medo de partir. Percebe que são forças do inconsciente que racionalmente falam, imagina. Só que a vida é muito mais profunda. Está entendendo? A vida é muito mais profunda. Às vezes eu dou uns exemplos assim, sabe? Poxa, uma grande parte, sei lá, de São Paulo, Paraná, sei lá, Mato Grosso, a gente não sabe que a gente tem o aquífero Guarani, sabe aquele volume de água embaixo, né? Porque nós vivemos na superfície. Nós não temos ideia o que tem embaixo de nós. Então, que nem na nossa família, nós temos, por exemplo, nós vemos os nossos pais, às vezes os nossos avós, às vezes um lado só, né? Mas os bisavós a gente nem sabe. A gente não sabe de onde a gente veio, às vezes não pergunta. A gente pensa que nós estamos aqui só por nós. E não. Principalmente num país como o nosso, onde todos somos imigrantes, né? Todos Sim. somos imigrantes, Sim. todos. Imagina os nossos ancestrais que atravessaram o oceano, não sabia nem se ia chegar, Sim. tá certo? E agora a gente acha que a gente está aqui só pela gente. Não, é preciso que a gente olhe, reverencie e respeite tudo da onde viemos. E a força vem da vida através deles. Então é uma postura. Por isso que a constelação sistêmica familiar, ela é uma filosofia prática. Então o que ela exige é um posicionamento. E é uma maneira de você estar na vida. Você no seu lugar. Será que você está no seu lugar? O teu lugar te protege. Uma constelação que foi feita sábado, a moça totalmente perdida, assim, sabe? Como essas coisas não terminam, muito sem direcionamento, né? Mas querendo salvar os pais. Quando colocamos a constelação, aplicamos a técnica, a metodologia de trabalho, observamos, não é? E vai a constelação, a gente percebe que ela está fora do lugar. Na cabeça dela, ela é a terceira filha, tá certo? A terceira filha do casal. Só que não. Na verdade, ela é a quinta. Existe técnica, existe trabalho para você saber qual é o seu lugar. Fora do seu lugar, nada flui. Mas aí por quê? Porque tinham 2 irmãos que... Porque tinha uma irmã antes do casamento. E, sim, Perigoso isso, hein, gente? tem um irmão não nascido, tem questões, aquela família. Existem famílias que têm segredos, entende? Seu lugar. A hora que você descobre o seu lugar, as coisas fluem. A hora que você descobre o seu lugar e vai para o seu lugar, não questiona os pais, porque isso é assunto dos grandes, você tem mais chance de poder fluir na vida. Cara, e não questionar, né? Fica quietinho, abaixa a orelha aí. Assim, Para a Aceita. vida, para a tu vida. tava falando de grupo. Eu mesmo nunca me identifiquei em grupo nenhum. Eu sempre fui meio que lobo solitário, assim, nos lugares. Então você representa um padrão na sua família. Você representa alguém, entende? É essa sensação de não pertencimento, por exemplo, Aham. sabe? E aí você, até às vezes você visita vários lugares, mora aqui, mora ali, porque no fundo sua alma está procurando o seu lugar de pertencimento, Pode ser. entende? Pode ser sim. Sim, e nada impede de que você, dentro do teu coração, você visualize todos que você conhece e os que você não conhece, e você reverencie e você dê um lugar aqui. Entende? Isso mas isso é todo um movimento, isso falado fica fácil, mas é um movimento. que Não nós fica precisamos fácil, fazer. não. Mas eu queria dar um exemplo de lugar, que nós estamos na hierarquia agora, né? De lugar. Veja, se a gente pensa na ideia da precisão. O lugar
te protege, o lugar certo, tá? Vamos no concreto. Pensa no vão do MASP, em São Paulo. Aquelas 2 colunas vermelhas. Quando foi proposta aquele projeto, né, pela Lina Bobardi, que é uma mulher arquiteta, todo mundo disse que aquilo ia cair. Que aquilo era um absurdo, que aquilo é impossível. Por que que aquilo se sustenta? Claro que é uma metáfora da tua condição familiar. Por que aquilo se sustenta? Porque aquilo que rege aquilo é a matemática, a física. São as leis da matemática, as leis da vida, são as leis do universo. Tá certo? Aquilo te sustenta um peso daquele tamanho. E permite que tudo aconteça ali. Se você colocar aquilo na tua vida, no teu lugar, vai na matemática. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Você tem mais chance de fazer conta, né? Primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. Não, nós, na nossa arrogante psíquica, né? Arrogância psíquica, nós dizemos, não, peraí, não, eu acho... Não, pra mim, não tem pra mim, é a vida. Então, a ciência, consciência, com conhecimento, com humildade, você flui. Vai pro teu lugar. Você é o pequeno, você chegou depois. Se você é o primogênito, assuma o teu lugar de mais velho. Assuma o teu lugar de primeiro. Tem um peso ser primogênito. Mas se você não é o primogênito, mas ninguém te contou, porque o primeiro é um não nascido, você vive extremamente com dificuldade. Porque você se coloca para carregar um peso que você não tem estrutura para carregar. Nossa. Tá entendendo? É a vida. Gente, é a vida. Não é eu acho, não é opinião. A vida é soberana. Então, a constelação, ela te coloca nesse lugar de observar e permitir que o campo se mostre. E aí eu vou ver qual é a lei, qual é a ordem que está sendo descumprida. E aí eu preciso reorganizar. Por exemplo, ainda a hierarquia, não existe hierarquia entre homem e mulher. São iguais. Por quê? Porque os dois chegaram juntos ao sistema, né? Eles formaram um novo sistema. O que é esse sistema? Né? Quando dois chegam juntos com o mesmo objetivo. Então, os dois chegaram junto com o objetivo de formar uma família. Então, não tem mais. E aí, a hora que um quer ser melhor que o outro, é onde dá o problema. Mas aí é que é. Se eu quero ser melhor do que você, eu estou dizendo até que a minha família é melhor que a sua. Nossa, Eu mais, você menos. Nossa, a vida vem que vem. Entende? Sim, sim. Pague o preço. Entende? Mas acontece que vai fazendo emaranhado. Aí nós podemos chegar agora na terceira lei, que é o equilíbrio entre as trocas. Primeira ordem, pertencimento. Quem pertence, pertence. Não pode ser excluído. A segunda ordem, chegada na vida. Não é? E a terceira, o equilíbrio entre as trocas. O equilíbrio entre dar e o tomar e o receber. Esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Entende? Dentro de nós, a gente tem como se fosse uma balança dinâmica e uma balança de consciência. Quando você recebe alguma coisa, você fica muito feliz, que gostoso que é ganhar as coisas, né? Nossa, daqui a pouquinho começa a vir um desconforto, porque dá vontade de retribuir, né? Vai, sabe? Recebe um pratinho com um pedaço de bolo da sua vizinha, duvido que você vai lá devolver o pratinho de bolo vazio. Não. Ah, é chato. É claro que é um exemplo simples, sim, né? Sim. Mas esse movimento de compensação, o equilíbrio entre as trocas, estabelece vínculos, fortalece vínculos quando existe essa troca. E então é importante a gente olhar que a lei mais forte entre os casais é a lei de troca, lei de
equilíbrio entre dar e tomar. Eu acho que isso realmente, quando você tem um relacionamento, é o mais difícil, né? Porque você tem que saber eu acho que a troca é você saber o limite, né? A hora que chega, nossa, Tá? Porque o que acontece que desestabiliza e perde os vínculos? Alguém deu demais. E quando alguém dá demais, nós estamos falando de casal agora, Sim. tá? Os iguais, tá? Se alguém dá demais, ofende a alma do outro. Porque o que você está dizendo para o outro quando você oferece demais? Você está dizendo, você não tem competência. Nossa. Você não é capaz. Deixa que eu faço, deixa que eu dou. No começo parece vantagem, mas depois vai dando um desconforto. E a pessoa vai, acho que, ficando nesse Vai ficando, estado. inclusive com raiva. Ela sai do relacionamento. Normalmente, na maioria das vezes, quem sai é quem recebeu demais. Sai com raiva e ainda fala mal do outro. Porque foi subestimado. Por isso eu quero ser somente melhor do que eu mesmo. Por isso eu, na minha medida. Nada melhor do que um dia após o outro e eu ser melhor do que eu mesmo, superar eu mesmo. Exatamente. O que ser melhor hoje do que fui ontem, melhor amanhã do que fui hoje. Isso é clássico para nós. Tá E certo? é tão engraçado, né, que a gente vai conversando assim, a gente vai se colocando em algumas situações. Vai passando um filme na cabeça. Algumas várias situações. Cara, e é assim, como a gente tem que aprender, praticar. A missão é essa, Adri. É aqui para aprender. Exatamente. O que você é? Nada. Aprendiz. Aprendi. Você é aprendiz. Uhum. Eu sou aprendiz. Sabe? Até aquela música do Milton Nascimento, né? Eu, caçador de mim. Né? Então eu preciso aprender sobre esse mim que me habita. Né? E aí entra a questão da humildade, a minha autorresponsabilidade, né? Saber o meu lugar, porque se eu estou me sentindo desprotegida, eu estou fora do lugar. Né? É tudo dentro da gente mesmo, né? É tudo dentro da gente e a gente está dentro de um sistema. E esse sistema tem leis e tem ordens. Né? Então, essa responsabilidade, ela é muito interessante, é muito importante. Mas que nem sobre o equilíbrio entre as trocas, nós estamos falando dos iguais. Tá certo? Chegamos juntos ao sistema, não é? E a gente pode falar entre o equilíbrio entre os desiguais. Por exemplo, quem são os desiguais? Os pais. Porque os pais deram a vida. Como que você vai retribuir? Que jeito? Não, nada que você faça vai retribuir, não tem preço isso. Nada que você faça vai retribuir. Porém, os pais começam a se sentir um pouco mais, né, felizes, porque ele vê que você passou a vida à frente, por exemplo, né, e vê você criando os netos de um jeito bacana, tá certo? Então, os pais são sempre os grandes e os filhos vão ser sempre os pequenos. Eu sou pequena de minha mãe, mas eu sou a grande das minhas filhas. E às vezes, claro, né? Sim. Claro, né? Lógico, né? E aí se não existir isso, é meio estranho não, até, mas né? aí você se posiciona. Porque, não é? Você é grande. Só que nunca você vai se posicionar de nariz levantado e assim por diante. Você entra no seu lugar. E normalmente seus filhos te tratam como você trata a sua mãe. Sim. Então é todo aspas, né? Uma engrenagem, sabe? Todo um movimento. Eu tenho até uma cliente do consultório, ela é engenheira e confeiteira. Ela é maravilhosa. Eu falo que a engenharia e a poesia juntos, né? E ela falou, Sandra, eu comprei aquele bloco cubo mágico, sabe? Porque tudo tem uma lógica. E a vida, ela tem lógica. E mesmo dentro da subjetividade, ela tem uma lógica. O importante é a gente ter claro que tudo é o amor. Então, nós estamos no equilíbrio entre os desiguais. Os pais são os grandes. Ponto. Tá? Outro desigual. Agora vamos pegar os professores e os alunos. Nossa, isso é... Os professores... Eu digo até os professores e os pais dos alunos. Os professores são os grandes. Os alunos são os pequenos. Totalmente invertido hoje, né? Por quê? Veja bem. Por quê? Porque o que os professores trazem não tem preço.
Conhecimento. Não há dinheiro que pague o que os professores trazem. Só que aí tem uma coisa que é difícil para os professores. Os professores estão a serviço dos pais. Só que aí é todo um processo da pedagogia sistêmica. Porque estão a serviço da família. Só que como nós estamos com inversão de papéis, de um valores emaranhado muito pesado, não é? Mas as crianças, os alunos são os pequenos, os professores são os grandes. Porque o que o professor traz, não há dinheiro que pague. Pode custar a mensalidade da escola quanto for, nada cobre o conhecimento. E é tão gostoso a gente lembrar dos nossos professores, né? Entende? Tudo é postura. Tudo é posicionamento. Tudo é ajuste de velas. Quando você ajusta as velas do seu barco, uma brisa te põe em movimento. Se você não ajusta a vela, você vai ficar rodando, brigando com o mar, xingando o vento e rodopiando. A gente fala assim, fica na roda do hamster, rodando sempre no mesmo lugar e claro, culpabilizando os outros, né? Tem uma frase que eu disse pra minha ex uma vez. Olha os segredos. Tu disse uma coisa, eu lembrei. Saiu de mim tão automático assim. Sim. Eu disse pra ela, só quem... Nada, olha ela ligando, velho. Olha o campo. Olha ela ligando. O campo. Peraí, deixa eu baixar aqui. Isso é o campo. Só quem nada contra a corrente sabe usar a maré e o vento a favor, velho. Olha. Depois não fala. Isso, então, foi maravilhoso. Isso é o campo. Ele disse, ele veio, eu falei uma coisa, emergiu do inconsciente dele uma lembrança. Olha, ele tá até suando. Caramba! Né? E ele falou e imediatamente o celular sinalizou. Isso é campo. Caramba! Entende? Isso campo é campo energético. na prática. Isso é campo morfogenético. Claro que é energia, tá certo? E eu chamo isso, eu falo assim, gente, é o WhatsApp cósmico. Você tá entendendo? Aqui desse cara Você falou, ligou. WhatsApp cósmico e Falou, telefônico. ligou. Então Caramba. vamos fazer um tchan aí. Veja bem, o que é falar da vida alheia? Você conecta. Querendo ou não. Mas eu não falei na frente dela. Você conecta. Sim, mas ela não sabe. Mas você conecta. Sim. Entende? Quer dizer, o que aconteceu? De alguma forma, ele, ou a imagem dele, apareceu na mente dela. Porque ela ele falou, conectou. vou mandar um oi, por exemplo. Esse, sabe? Esse WhatsApp cósmico que eu chamo. Tem inúmeros exemplos e exercícios. Muito bom. Incrível isso acontecer. Não, gente, no nosso programa é ao vivo e prático, entendeu? Porque a gente mostra no ar como que funciona esse trem aí, né, Sandra? É uma realidade que a gente não está acostumado a olhar. E aí a gente pode até citar uma frase de Jesus, do Evangelho, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas nós vivemos do ponto de vista da consciência com aqueles antolhos, sabe? Aquelas viseiras. Aqueles cabreços de cavalo. Assim. Então, e o que esse trabalho nos faz? Possibilita uma abertura. Mas aí a gente fala, não é? Por quê? Porque nós não estamos sendo movidos pelo amor. Estamos sendo movidos pelo medo. Boa. Só quem nadou contra a corrente sabe usar o vento a favor. Lembrei corretamente. Veja essa. Tá chegando no final dele. Esse relacionamento, quantos aprendizados, né? Ele trouxe Gente, Muito. eu não consegui fazer uma pergunta pra Sandra do que vocês me pediram. Vocês me perdoam, mas eu vou combinar com a Sandra hoje o retorno dela só pra gente. Não conseguimos fazer uma pergunta. Nós fizemos uma... Desculpa. Imagina! Não, Não, a ideia é você essa. percebe A ideia é como essa. o programa tá muito bom quando a gente não viu a hora passar, tem um monte de coisa, né? Não, Sandra, a gente você vai sair daqui hoje com outro programa Já marcado, com agenda, com agenda, né? Pra gente... Porque eu fiz a enquete, muito legal, eu fiz a enquete no Instagram e as pessoas perguntaram tal.
Mas, gente, eu prometo pra vocês que eu tô marcando com a Sandra pra gente discutir. Porque, gente, tem as modalidades que eu achei, assim, super interessantes, né? Modalidade da água, nunca eu tinha ouvido falar. Então, nossa, Sandra, você não sai daqui hoje se a gente não marcar. São técnicas para atendimento individual, né, Olga? Boa. Deixa o seu contato. Ah, sim. Então, eu sou psicóloga há 20 anos, né, e consteladora há 14. O meu celular, né, é 98454... 11 98454... Nossa, é 0005. Boa. 05. Isso, daí tem o meu Instagram, né, Sandra Bittencourt. Sandra, ali tá, acho que Sandra Cainelli Bittencourt deve estar. E o Facebook, o meu YouTube. Instagram. Isso. YouTube. O meu YouTube Tudo. também, Sandra Bittencourt. E ali tem muitos vídeos que falam sobre a constelação de forma específica, não é? Os 3 níveis de consciência, as ordens da ajuda, que seria um assunto muito interessante, porque a gente quer ajudar, mas a gente precisa conhecer as leis que regem a ajuda. É uma arte ajudar. Então, são assuntos que podem facilitar a nossa vida. E, gente, vou falar pra vocês. Eu tive a oportunidade, ouvi falar muito da Sandra antes, muito. Tenho amigos, tenho conhecidos que falaram muito do trabalho dela. E eu tive a oportunidade de participar de uma constelação com ela, que foi, assim, maravilhosa. E você sente, é uma coisa que não dá para explicar. Quando você participa, você não consegue explicar o que acontece. Foi exatamente o que aconteceu aqui com o Brisa. E isso vibra, essa energia vibra de uma tal maneira que você sente o que está acontecendo sem saber o que está acontecendo. O seu corpo sempre sabe. Assim, é muito louco. Filosofia É compreensão, vai além do entendimento. Não, é muito bom. É muito louco. É vivenciar. Sandra, querida, agradeço profundamente. Obrigada mesmo. Nossa, que prazer ter você aqui. E uma alegria imensa, assim, prestar serviço, sabe? Que alguém em algum lugar aqui que alcança a rádio possa ter se beneficiado com uma informação, com uma reflexão, né? E aí a gente já fica feliz. É isso aí, prazer, meus amigos. E o nosso Fala Sério acabou, né? Passamos até da hora hoje, né, Brisa? Se deixar aqui, vamos embora. Meus queridos, um beijo. Floquinho de amor e paz. E o Fala Sério volta a semana que vem. Beijo no coração. ZYU 770 em 91.9. Pôr do Sol.